Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde com o Quarteto Fantástico. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Meu amigo Adolfo Duarte já está online. Hoje nós vamos bater um super papo sobre fibras. Olá, boa noite. Deixa eu já chamar aqui a galera aqui para começar. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Fala, Doutor Adolfo Duarte. Beleza? E aí, meu querido? Fala, Felipe Viana. Boa noite. Grande Felipe. E aí, doutor Adolfo, tudo bom? Coisas? Rapaz, está tudo caminhando, né? Estamos ainda balançado pra caramba. É verdade. Mas eu sei que se ele tivesse aqui... Você está num cenário tão dark, estilo Batman. É a luz. É que eu tô com o Batman aqui. Ah, eu imaginei. É a luz, eu não tenho como fazer diferente aqui, foi mal. Ô, Marcelo, seja bem-vindo. Fala, Marcelão. Marcelo. Fala aí, gurizada. Tá com saudade já, hein? Pois é. Eu Quanto tempo adoro sem se juntar quando me chama de guri, cara. Eu adoro. Eu também acho engraçado. Parece que o Marcelão tem uns 70 anos de idade. Não, pra mim parece que ele tem 40 e eu tenho 20. Entendi. Não, mas não é, velho. Mas não é isso? Eu tô enganado, então? Eu não acho que é mais de 30. O Marcelão, que fumacinha é essa aí, cara? Fumacinha aqui, meu garotinho. Aqui, ó. Meu chazinho, né? Ô, beleza. Nessa hora aqui, ó. Luzinhas amarelas indiretas, um chazinho de maracujá com erva cidreira, tá certo ou tá errado? Tá bom demais. Tá bom Só demais. fazendo inveja. Maravilha. Tá aqui, eu vou deixar até aqui na frente da câmera, aqui, ó. Olha aí. Tá um efeito interessante. Galera, sejam todos muito Maravilha. bem-vindos à nossa mais uma reunião, né? E assim, uma reunião que, com o que aconteceu de anteontem para ontem, com o falecimento do professor Diego, a gente acaba prestando as nossas homenagens, fazendo esse encontro aqui, né? Prestando homenagem a ele por tudo que ele representa, por tudo que ele representa hoje, né? Porque o corpo falece, mas o espírito, a vida continua, né? Continua através do legado que ele deixou, de tudo que ele proporcionou, de todas as mudanças que ele realizou em si, e mudanças essas que inspiraram tantas pessoas, né? Sabe que eu tinha planejado, Henrique, justamente fazer essa lembrança de duas formas. Primeiro, realmente um tributo ao professor Diego, cara que eu tive o prazer de conversar nos bastidores, de conversar sobre família, sem ninguém vendo, a gente trocar experiências pessoais como pai, etc. Então, realmente uma coisa que nos machuca, essa questão de todos nós estarmos, inclusive o professor Diego, trabalhando em produzir conhecimento que traga um estilo de vida que melhore a vida das pessoas, e uma coisa fica chamando a atenção, que o preço o preço do tempo, o preço do sobrepeso, da obesidade, da doença crônica, etc., ele é um preço muito caro para a gente aceitar e pagando. Certamente todos nós ficamos consternados com a ideia de que, poxa, então quanto a gente é capaz de reverter, né, essa questão da síndrome metabólica e da obesidade. E certamente nós, como profissionais médicos e nutricionistas dessa nova geração, dessa década, onde a gente vai conseguir realmente mudar o comportamento das pessoas e resolver essa questão do sobrepeso e obesidade, a gente tem que começar aí um passo à frente, um passo adiante, que é não só buscar a questão do emagrecimento, mas tentar ir lá na frente, tentar cada vez mais conseguir apagar as sequelas que o sobrepeso, a obesidade, a síndrome metabólica deixam, porque não basta só perder peso, cada vez fica mais claro isso, não basta só perder peso, a gente precisa ir além e conseguir, como profissionais, conseguir mudar o futuro da pessoa, mudando essa questão de apagar sequelas e coisas que possam ter. Isso era uma coisa que eu tinha me preocupado em falar hoje, mas também queria deixar dito assim, que foi um prazer eu ter convivido com o professor Diego, ter feito live com ele, mas eu tinha planejado também falar assim, ó, Henrique Altran,
Felipe Viana, Adolfo Duarte. Para mim é um prazer conviver com vocês, para mim é uma grande honra ter descoberto vocês nas redes sociais. Eu amo cada um de vocês pelo que vocês representam, pelo que vocês fazem, e digo isso agora, ao vivo, porque cada vez fica claro que a gente não pode perder a oportunidade de declarar o sentimento, de aproveitar cada dia, como até um dos nossos colegas colocou, mais vida no nosso dia e não mais dias na nossa vida. Então, para mim é um privilégio conviver com vocês, me sinto honrado, então saibam agora, em vida e a tempo, que eu sou um grande fã de vocês, um grande admirador. Eita, cara, se você pega pesado, né? Que legal, que legal. Não, deixa eu falar um pouquinho. É verdadeira de coração. Eu vou falar um pouquinho que eu não tenho como concordar mais, porque concordo com tudo que você disse, Marcelão. Acho perfeito, inclusive, porque tudo gira em torno disso, né, cara? Por quanto tempo você machucou o sistema e quanto tempo você teve para restabelecer o sistema à normalidade, né? E, infelizmente, nem sempre a gente consegue executar isso da melhor forma. Já tive exemplos no passado, e se houve mais alguma coisa ou não, isso agora importa pouco. O que importa é que a reflexão que você traz, e que o Alex também publicou, né, uma reflexão similar. Era ele que eu estava me referindo, sim. O Alex, grande figura. Eu acho que essa reflexão é muito importante, porque existe muito um afã por alguns resultados que, na verdade, podem ficar numa superfície e que podem esconder abaixo deles algumas outras vulnerabilidades. A gente tem a obrigação de trabalhar isso com nossos pacientes, né? É por isso que eu sou tão insuportavelmente chato quando eu estou falando com o pessoal sobre emagrecimento, que emagrecer não é perder peso, e pererei por aí, vai para metabolismo, e como é que ajusta e tal. E é por isso que isso é tão complexo, e por isso eu falo, quem quiser buscar esse tipo de assistência, precisa estar trabalhando com pessoas que estejam focando dessa forma, na profundidade tanto quanto for possível, porque senão não dá, né? E essa prova de amor aí, Marcelão, que o Eurípides também fez hoje, achei legal. Eu faço minhas as suas palavras, tá bom? Isso se eu posso dizer a alguém que houve algum benefício para a minha vida nessa pandemia, foi justamente encontrar todos vocês e todos os nossos pares e amigos e amigas que estão também nos grupos que a gente faz parte. Nós nos aproximamos, e o próprio professor Diego, né, que é um grande irmão, eu continuo dizendo eu não consigo ainda conjugar isso no passado. Com certeza. Não consigo ainda conjugar, na verdade acho que minha ficha ainda não caiu direito, tá bom? Para mim está muito surreal isso, né? Até porque eu vinha falando com ele algumas vezes, há poucos dias, então é isso aí, pessoal, pronto. Sua vez, Felipe. Não, eu não tenho o que tirar nem pôr das palavras de Marcelo, eu concordo demais. E é o que o Henrique falou, o legado de Diego está aí, entendeu? Quantas vidas ele conseguiu mudar, mostrando aquela força, aquela vontade que ele tinha. É impressionante, entendeu? Você olhava para aquele cara ali, às vezes estava meio sem querer, sei lá, ir treinar, e você via a vontade dele de mudar, meu amigo. Isso. Só isso aí já fazia com que você tivesse força de vontade e motivação para ir muito, muito além, né? Ele inspirava, né? Ele inspirava. Adolfo, Henrique e Felipe, claro, vocês já estão agora atuando, acho que já está atuando o Henrique. Não, ainda não. Só no final do ano. O Filipão já está atuando, né? O Filipão já está atuando, já está com a agenda lotada, já está um motor já para conseguir horário. Então, assim, então por enquanto eu, o Adolfo e o Filipão, a gente está atuando no consultório. Cada vez mais cresce mas com certeza isso é uma coisa que está impregnado no teu cérebro, Henrique. A nossa missão, como assim, a pessoa nos procura porque escuta a gente falar sobre emagrecimento. Só que o que a gente entrega, na verdade, ou tem que entregar, é uma mitigação, primeiro, das sequelas. É a primeira grande coisa. Então, quando a gente fica falando sobre status inflamatório, sobre manejo adequado do estresse, sobre adequação bioquímico-metabólica, a pessoa ela quer emagrecer. Eu tenho cada vez mais dito, no consultório em lives, primeiro, restaurar o sistema. Porque, olha, para quem já atende, assim, eu atendo em consultório, essa medicina do estilo de vida vai para 11 anos.
E alguns pacientes já eu perdi no passado, e isso vai continuar acontecendo, de grandes perdas de peso, em que não se deu aquela correção do ambiente metabólico a contento. E isso hoje em dia, assim, ó, cada vez mais eu percebo. Isso tem que vir muito, muito antes e com muito mais consistência do que o próprio emagrecimento. Sim. Mitigar status inflamatório, melhorar o ambiente metabólico, manejar adequadamente o estresse. E a gente sabe assim, que esse meio digital, onde o Diego estava inserido e tudo, é um meio que pode ser muito estressante, é um meio que pode cobrar demais. E a gente tem que sempre pensar o preço que a gente vai pagar pela saúde e pelo emagrecimento. Sempre tem que pensar. E cada vez mais. Assim. Então, eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que trazer para a vida também. O emagrecimento é uma das faces, uma das grandes faces da mudança do estilo de vida, mas é uma das faces. E existem faces que são tão ou mais importantes que ela, que é resolver os problemas que vieram junto com o sobrepeso. Exato. E que a gente não pode deixar, de lado, né? Porque você falou uma coisa que é muito clara, que é esse ambiente digital que a gente vive, né? E depois da pandemia, mais do que nunca, é um ambiente que acaba demandando muito da gente. Se a gente não souber dosar da maneira correta, né, a gente acaba vivendo um mundo virtual e esquecendo do mundo real, né? Então tem tantas nuances que a gente precisa, nessa nossa vida moderna, a gente precisa equilibrar, né? Eu me lembro daquele quadro, daquele espetáculo de circo, onde você tem as varetas e o equilibrista roda um prato e depois ele vai para outro, e quando ele chega no último, ele tem que voltar para o primeiro para poder continuar rodando e para poder manter todos os pratos rodando, né? Então a gente vive dessa forma, a gente roda aqui o prato do Instagram e daqui a pouco a gente roda aqui o prato do consultório e roda o prato da família e roda o prato dos amigos, e aí quando você menos espera, do Instagram tá caindo e você tem que ir lá rodar de novo. Então essa é uma vida que a gente também tem que ter aquele momento de rodar o prato do descanso, né? De relaxar, de desconectar, né? Então, assim, a gente está aprendendo o tempo todo, né? Não tem dúvida de que a gente está aprendendo o tempo todo, isso é fato. E cada acontecimento desse é uma nova lição, né? Nova lição agora, pessoal, homenagens feitas, porque se Diegão tivesse aqui, ele ia dizer, ô seus quatro frescos, bora fazer essa live, porra! Bora, meu irmão! Entendeu? Tá tudo certo, vamos lá! Então, até em grande homenagem a ele, que todos nós já estivemos em oração por nosso amigo. Sim, sim. Vamos em frente. Vamos em frente. Ô Henrique, para tu começar a puxar, Henrique, só para tu começar a puxar a live, tá? Que hoje eu prometo que eu vou falar pouco, eu prometo que eu vou falar menos. Eu vou exigir que o Felipe fale mais hoje. Tá? Mas assim, ó, essa foi boa. Teve um fato que aconteceu agora. Eu cheguei em casa agora há pouco, na pressa, para arrumar tudo. E aí, sabe que eu tenho um cachorro aqui em casa, né? Que é um cachorro que só homens com grande masculinidade podem ter, que é um Shih Tzu, né? Porque qualquer homem tem um Pitbull, Rottweiler, mas poucos homens podem ter um Shih Tzu e precisa ter muita afirmação da masculinidade. Então, como eu sou um homem que tenho muita afirmação da masculinidade, eu tenho um Shih Tzu, que é chamado Sushi, inclusive, né? O Sushi. E o Sushi fez uma coisa agora, faz 40 minutos, que tem muito a ver com a nossa live de hoje. O Sushi é assim, ó. Ele come a comida da família. Por quê? Porque ele come carnes, ovos e o que a gente come. Tá? E aí ele tem uma ração de resgate. E assim, quando não tem comida, não sobra comida, a gente não quer fazer comida para ele, tem uma ração ali, que é a base de salmão e peito frango, por incrível que pareça. E aí, o que acontece? A gente chegou, não tinha nada de comida e não tinha ração. Não tinha água nem ração, os guris colocaram água, não tinha ração. E o Sushi louco de fome. Pedindo comida, não tinha ração, ele não tinha o que comer. E por incrível que pareça, ele começou a comer folhagens de uma planta que tem na entrada da porta da minha casa. Ali tem uma entrada, tem uma porta. E ele começou a roer e comer as folhagens. Ele já morto de fome, não tinha o que comer, ele pediu de tudo, não tinha nada. Em última instância, em última análise, ele optou
por consumir folhagens. Agora o resto é contigo. E daí não, parei, pause na live, pause na live. Aí eu fui na geladeira ver, e tinha um potinho com carne gelada há horas que aquela carne estava ali, que eu deixei justamente pro Sushi. Eu disse, pô, Sushi, para aí, cara, olha aqui, tem um monte de carne aqui para ti. Piquei, quebrei um pouco o gelo da geladeira, quebrei um pouquinho no micro-ondas, botei um pouquinho assim, só não deixei quente. Ele imediatamente saiu lá, que ele estava comendo uma samambaia, saiu dali, voltou e devorou o potinho. Tá? Agora, a partir daqui é contigo, ô Henrique. Então, a live de hoje é para a gente discutir se as fibras são indispensáveis, né? Começando aí com essa bela história do Marcelo, do sushi comendo samambaia. Caso então, real, verídico, tá? Verídico. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre, será que as fibras são realmente indispensáveis? Será que se a gente não comer fibra vai dar problema? Vai entupir tudo, né? De onde é que vem essa história? Então, vamos começar falando exatamente isso. De onde é que vem essa história de que fibra é um negócio assim, super importante, que se a gente não comer fibra, a gente tem um problema sério. Quem de vocês poderia me ajudar nessa parte histórica? Eu pensei que você ia começar. Você que é nosso arqueólogo, pô. Posso começar, claro que posso começar. A gente sabe, na realidade, que, como o Marcelo sempre gosta de falar, que nós somos onívoros de viés carnívoro, né? Então, isso aí, adoro esse termo é muito bom mesmo. E quando a gente analisa os artigos de paleontologia e de antropologia, a gente chega exatamente a essa conclusão. A gente, por conta de diversos fatores, dentre eles, maximizar a aquisição calórica com o mínimo de esforço possível, os animais sempre foram a alternativa mais viável para que a gente pudesse obter a melhor nutrição possível, né? E isso, os nossos... Olha o sushi. Olha o sushi. Olha o sushi. Coisa linda. Ainda tá se lambendo. Aqui, ó, é muita masculinidade. Aqui, ó. Testosterona 900 para ter um jiu-jitsu no colo. Testosterona 900. É fato. Acho que a testosterona do Felipe deve ser uns 100 e pouco, porque ele tem um labrador, né? A minha A a minha labrador, ela não come a samambaia da porta, não. Ela come a porta. A porta. Se é para pegar fibra, se é para comer celular, é uma que você referiu outro dia no story como demônio, né? Demônio. DTHE, mônio. Come tudo. Não, desculpa atrapalhar com o sushi aqui, pode continuar, Henrique. Então a gente realmente é onívoro de viés carnívoro, né? E os nossos antepassados davam prioridade para a ingestão de animais, né, de alimentos de origem animal. Mas é claro que os bichos, eles não ficam parados e eles não ficam esperando serem caçados o tempo todo. Eles querem sobreviver. Assim como as plantas, os bichos também querem sobreviver. E eles fugiam. E nem toda a vida você tinha acesso a uma caça que dava para toda a tribo comer, né? Ou acesso à caça em si. E aí a gente acabava indo para os vegetais, para os fallback foods, né? Para aquele alimento que era o alimento de sobrevivência. Pô, não tem nada de ração. Com relação a isso que eu usei o exemplo do sushi agora. Exato, não tem nada de ração, não tem comida, não tem nada. Pô, eu vou comer uma planta aqui porque é o jeito, né? Senão eu vou realmente ficar com muita fome. E é exatamente isso, é exatamente daí que vem essa interação que nós temos com as fibras. Mas se a gente analisar isso que eu acabei de falar, a gente já parte do pressuposto de que elas não são obrigatórias, né? Porque eu poderia ter dias de caça muito bons onde eu não iria ingerir fibra em nenhuma hipótese. Mas de onde é que vem essa história? Essa história vem da década de 60 e 70, com um cirurgião chamado Dennis Burkitt, né, que era britânico, e que foi lá para a África para fazer cirurgia, né? Ele era um cirurgião, afinal de contas, e ele começou a observar que as cirurgias que ele mais fazia no Reino Unido, que tinha a ver com problemas intestinais, com câncer de cólon, com síndrome do intestino irritável e todas essas outras coisas, ele não fazia essas cirurgias lá na África, não existia esse tipo de problema. E ele fez a associação direta, o que é muito fácil realmente de você fazer, essa associação, de, pô, os caras na África
comem muita fibra. Lá no Reino Unido, os caras não comem fibra nenhuma, é tudo refinado. Então, o que está fazendo diferença, o que está fazendo falta lá no Reino Unido é fibra. Pronto. E a partir daí, criou-se esse... Ele, inclusive, ficou sendo conhecido como Fiberman, né? Porque por ser... É verdade. Eu estava lendo um artigo hoje que ele era o Fiberman, que ele é o cara que ficou conhecido por um homem das fibras, exatamente por conta disso, né? Ele esqueceu de contabilizar que a alimentação não tinha nenhum tipo de produto refinado, que a alimentação, que os caras faziam atividade física, né? Que a quantidade de alimentos de origem animal era maior. Nada disso foi relatado por ele, né? Ele focou na questão das fibras e acabou estabelecendo esse conceito no mundo todo. Mais ou menos por aí, doutor Adolfo, você que é um exímio pesquisador. Rapaz, mais ou menos por aí? Não, completamente por aí. E aí a gente vai somando, né, Henrique? Somando conclusões incorretas em sequência, levando a mais interpretações também incorretas. Porque, vejam bem, não é discutível que você possa ter efeitos benéficos do uso de fibra. Isso não é discutível. Agora, como você pergunta, são essenciais? Sabemos que não. Por que eu posso dizer que não são essenciais? Se a gente não digere e não aproveita. Certo? Então, só por isso eu já poderia dizer que essenciais elas não são. Mas vamos lá. Não, mas só um pouquinho, um pouquinho, não. Está errado, não, só um pouquinho, está errado, doutor Adolfo. Está errado. E a microbiota? A microbiota, ela digere... Vou chegar lá já. Caro colega, o senhor está errado, caro colega. Está parecendo o cara da CPI. Então, você quer ver uma coisa, Marcelo? Mas não, Marcelo, você vê como são as coisas, né? A microbiota, dependendo de como ela seja caracterizada, até porque isso varia de região para região, pessoa para pessoa e tudo mais, ela vai poder causar algum benefício da passagem dessas fibras dos processos fermentativos? Vai. Mas o meu questionamento que eu sempre faço é o seguinte: até que ponto isso é necessário? Até que ponto isso é fundamental? Porque é aquela coisa, olha, tá bom, então você fumar um cigarro te tranquiliza, porque a nicotina é tranquilizante. Ah, então fumar é bom? Vocês entendem o que eu quero dizer? Não, é como se você pegasse um elemento de benefício. Aí a gente... Não, não, mas tem a microbiota. Tá bem, por quê? Porque com a presença da microbiota existe aquela alteração dos firmicutes, tá, mas o que isso representa? A alteração da microbiota em exame coprológico, a alteração da microbiota no exame coprológico, qual é o papel, qual é a implicação clínica em desfechos duros que se dá por alteração da presença maior ou menor de fibras? Porque a gente está discutindo, então, que a saúde da microbiota e o volume fecal, mas qual é o impacto que isso tem na saúde do indivíduo? Qual é a mudança do desfecho duro da presença de maior ou menor volume de fezes e da alteração da microbiota em um exame coprológico? A alteração da microbiota... Não, a alteração da microbiota a gente até pode considerar, Marcelo, mas o que eu quero falar é sobre outra coisa. A circunstância prévia. A impressão que eu tenho é que, primeiro, foi considerado fibras como muito importantes porque elas carregavam os excessos de gordura e colesterol. Esse foi um ponto que historicamente foi colocado, que a gente sabe que é uma grande bobagem, mas isso foi sempre colocado. E segundo, e ainda o fato hoje de colocado em suplementos, né? Suplementos de fibra, lá tem isso aí como ainda hoje se prescreve ainda hoje se prescreve Xenical, Orlistat, para que se livre do excesso de fibra, de gordura consumida. É uma dureza isso. E tem outro ponto, que é o seguinte, efeito Bojante. Uma coisa que é uma ferramenta que nós podemos usar em prescrição, mas que as pessoas não interpretam direito, porque não são informadas direito, os pacientes não têm culpa disso, e começam a achar comer fibra é bom que eu vou emagrecer. Como se fosse uma coisa geral, como se fosse igual para todo mundo, e com detalhe, pessoal, como se toda a fibra fosse a mesma coisa, né? Porque, para mim, é um negócio que eu discuto muito, em outras lives já falamos sobre esses temas. Fibra é um universo de coisas, carboidrato é um universo de coisas, gordura é um universo de coisas, proteína é a mesma coisa. Então, é como falar, vou tomar vitaminas. Cara, isso pira a minha cabeça. Eu falo, qual, Satanás? Pelo amor de Deus. Ô miséria. Porque tem uma multiplicidade de coisas, né? Exato. E assim, a gente vive uma dualidade
nessa questão da microbiota, existe uma dualidade, é quase um maniqueísmo, se a gente parar para pensar, que é bacteroidetes versus firmicutes, né? Você tem esses, são os dois, tem os dois lados aí eu nunca consigo decorar qual é o bom e qual é o ruim que o pessoal diz, né? Porque, a princípio, nenhum deles é bom nem ruins, eles estão associados a dietas. E a gente não cansa de escutar as pessoas falando, essa bactéria aqui é ruim, essa bactéria aqui é boa, e na realidade elas não são boas ou ruins intrinsecamente, elas estão associadas a dietas. Uma dieta rica em alimentos refinados, você vai ter uma microbiota associada a essa dieta, porque essa microbiota ela é adaptável, né? É um ecossistema, que a microbiota é um ecossistema que varia a sua constituição de acordo com o alimento que eu dou para ela. Perfeito. Do mesmo jeito, aquela história do indígena que tinha dois cachorros, um branco e um preto, e ele sempre apostava no cachorro, pegando aqui o gancho do Marcelão aqui dos cheats dele, né? Ele sempre apostava, quando o cachorro ia brigar, ele sempre apostava no cachorro dele que ganhava. Ele nunca apostava no cachorro dele que perdia. Nunca acontecia isso. O pessoal perguntou para ele, como é que você faz? Muito simples, eu aposto no cachorro que eu dou de comer. O que eu não dou de comer, eu não aposto. Tá entendendo? Então, quer dizer, ele sempre ganhava por conta disso. E aí vem essa história. Se é bacteroidetes ou se é firmicutes, né, o que vai representar a quantidade é o tipo de comida que você dá. Agora, o fato dela estar associada, de eu ter, por exemplo, bacteroidetes associado... Qual é a ruim, hein, Adolfo? Eu nunca lembro. Que o pessoal fala que é toda ruim. vez me confundo também. Você lembra, Marcelão? Qual que é bom, qual que é ruim? Toda vez me confundo. Se eu te disser que eu me lembro, eu vou estar te mentindo, porque não é uma coisa que eu... Toda vez me confundo, cara. Eu acho que é uma perda de tempo tão grande. Eu acho que é uma perda de tempo tão grande. Agora você falou. E quando eu vou, eu esqueço. Eu já pulo essa parte já. O que eu ia falar porque sabe o que acontece? Eu prescrevo probióticos para alguns pacientes, dependendo da circunstância e da finalidade. Só que eu prescrevo cepa por cepa. Então eu não estou preocupado o que grupo é ruim, pertence. Né? Exato. Eu prescrevo cepa por cepa por finalidade. O que eu queria dizer é exatamente isso. Se eu tenho uma bactéria associada a comer muito brócolis e eu tenho uma bactéria associada a comer muita farinha de trigo refinada, são duas bactérias diferentes, a princípio, eu vou dizer que aquela bactéria que está associada à farinha de trigo é uma bactéria ruim. Mas não necessariamente ela é ruim. Ela simplesmente se alimenta daquilo que está sendo colocado para ela. Está comendo mais pão do que brócolis? Estão comendo mais pão do que brócolis, está entendendo? Ela é mais um sinal do que um causador, né? Exatamente. Ela é mais um marcador da alimentação do que algo que está influenciando, né? E aí, isso é importante porque quando a gente tira, por exemplo, as fibras da alimentação, a microbiota... A Juliana disse aqui que bacteroidetes é que é bom. Pronto, obrigado, é ruim. Obrigado, Juliana. A gente é velho, a gente esquece. O único que não é velho aqui é o Felipe. O Felipe é o guri. Nós três velhos e o guri. Mais ou menos. E aí, o que acontece? A gente, quando tira fibra, você tem uma acomodação da microbiota, você tem uma mudança na microbiota, e o que eu vejo muito hoje são as pessoas usando probiótico, cara, esses probióticos prontos que tem para vender, PB8, não sei das quantas, e as pessoas usam sem a mínima noção. Eu tive uma amiga minha, até um pouco de mais idade, que ela veio perguntar para mim, Henrique, eu comprei esse probiótico aqui, estou usando, e eu não sei o que está acontecendo. Mesmo eu usando o probiótico, eu estou tendo diarreia todo dia. Aí eu disse para ela, essas diarreias começaram quando? Quando eu comecei a usar o probiótico. Caramba! Por que tu não para de usar o probiótico? Pois, Você tá entendendo? Então, quer dizer... Caraca! Ô Henrique, isso tudo tem que ser... Olha, para quem for usar probiótico, que eu acho uma coisa ferramentas muito interessantes, tem que saber, pelo menos minimamente, para que finalidade de usar, qual e para quem isso cabe. Não dá para trabalhar de forma genérica e obtusa assim. Porque, entendam, trabalhos mostrando benefícios de uso de probióticos como medicamento, vamos chamar assim, nós temos um monte. Mas isso tudo é muito, muito, muito específico. Então, se não souber fazer, melhor nem tentar. E para usar produto prescrito pronto, fala, Marcelo, não vale. Fala, Marcelo. Não, assim, ó, é que eu acho que a gente tem que deixar claro uma coisa, assim, exatamente o que estava começando a falar, é assim, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a gente discutir fibra
E outra coisa é a gente discutir probiótico. Essa é a grande coisa. Porque o pessoal, quando escuta falar em fibra, escuta falar assim, ó, pensa, associa. Olha aqui, ó. Quando o pessoal escuta falar em fibra, associa evacuação, para regular o intestino. Vou fazer cocô, isso aí. E regular a microbiota. Regular a microbiota, ter uma microbiota saudável. Então, essas duas coisas são discutíveis por quê? Porque quem regula o intestino não é a quantidade de fibra, porque isso é muito variável. Tem pessoas que vão comer bastante fibra e vão se sentir muito bem, e outras que comer bastante fibra vai acabar com a dinâmica intestinal, vamos falar sobre isso mais adiante. E a outra coisa é entender que as fibras não são o fator determinante da qualidade da microbiota. O fator determinante da qualidade da microbiota são vários associados ao estilo de vida, e que no que diz respeito à dieta não tem a ver com as fibras, mas sim com a adequação biológica e o nível de processamento. E aí, se tem mais fibra ou se tem menos fibra, a microbiota vai responder, na verdade, a adequação biológica é o nível de processamento, não vai ser tanto por conta da questão da fibra. E a questão nível de fibra, processamento, capacidade digestiva, isso, importante então, se a demais. pessoa vai comer mais ou menos brócolis, mais ou menos ovo, mais ou menos picanha ou mais ou menos peixe, ela vai fazer uma adequação pessoal para ver como ela interage melhor com esses alimentos, mas a fibra e a dinâmica intestinal e a microbiota em si não tem essa relação direta como as pessoas fazem. Eu acho que acho que o erro é assim, ó, nenhum de nós os quatro não é louco de dizer que os probióticos não têm função nenhuma. Eles têm, a questão é ligar fibras com qualidade da microbiota. Esse é o problema. Isso. Exato. Exatamente. E não é sempre verdade, né? Você está certo, Marcelo, perfeito. Eu acho assim, pessoal, o problema grande que eu vejo quase sempre, e isso é para quase todos os temas que a gente discute, é a necessidade ou tentativa de generalização da informação. Porque é importante entender que as coisas complexas são complexas. E a gente precisa realmente se dedicar a estudar mais para poder usar. Não adianta tentar simplificar o que não é simples. Porque a gente sempre corre o risco de imbecilizar a informação. Então o que acontece? Acaba criando um monte de factoides doidos e faz o pessoal ser induzido ao erro. Eu acho isso até de certa forma criminoso, né? Porque acaba induzindo os pacientes que são os inocentes nessa história ao erro. Então, poxa, é como quando a gente já falou aqui, né? Sobre, se a coisa me faz fazer cocô, ela me faz bem. Eu falo, sério? Mas diarreia, então, é muito legal. Sabe? Então, as generalizações sempre atrapalham a gente. Mas eu tô sentindo falta vai dizer que tu não escutou falar. Vai dizer que tu não escutou falar de protocolos e tudo mais que causam uma diarreia absurda, sendo chamado de protocolos detox e etc. Não escutou falar? Detox. Claro, ô Marcelão, se tem uma palavra que eu brigo, que eu brigo há mais de 10 anos, chama-se detox. Isso aí pode ser tema para outra live. Faz uma live só sobre detox. Vamos falar uma live, vamos fazer uma live só sobre detox. Eu tô sentindo falta da voz do Felipe, pô. Não. O Felipe fala pra caramba, né? Altran, olha só, Adolfo. Diga. Eu não duvido mais de nada, porque aí, Altran, ele sabe das prescrições que a gente vê. Tem gente que toma Yakult porque tem lactobacilo vivo. Tem gente que prescreve tapioca com chia porque reduz a quantidade de açúcar, entendeu? É um tema assim, é muito engraçado às vezes, né? Até engraçado. Essa é a verdade. Não, mas olha, Felipe, eu penso igual a você e às vezes eu acho graça sim. Mas aí depois vem o meu lado chato e fala assim, cara, isso me preocupa, entende? Com certeza. Porque as pessoas acabam sendo vítimas de um processo de desinformação que eu até aceito que muitos profissionais façam sem intenção, tá? Não estou dizendo que ninguém está fazendo isso por mal. Ué, Marcelo caiu? Caiu, né? volta já, eu acho. Volta já. Estou nem dizendo que alguém faça isso por mal, mas isso acaba sendo feito. Então me preocupa as pessoas, até porque elas acabam tomando condutas por si, e muitas vezes elas tomam condutas que são ruins para elas. Isso sempre me preocupa um pouco, porque eu acho que nós temos a responsabilidade de... Não estou falando no sentido messiânico não, viu pessoal? Estou falando no sentido puramente informacional. Nossas profissões demandam isso, então a gente precisa tentar esclarecer para as pessoas que tudo isso pode ser bom ou ruim, dependendo de como seja usado, como seja aplicado, né? Fazer esse ajuste. Exato.
Exatamente. Então, vamos começar do começo. Qual a origem das fibras? De onde é que vêm essas fibras? Quais são os alimentos que possuem fibra? Né? Porque, e quais são as funções dessa fibra? Porque o que se coloca, Adolfo e Felipe, é que as fibras... Deixa eu ver se o Marcelo já voltou aqui. Ainda não. Acho que é o Sushi que deve estar aperreando ele lá. Tá comendo o resto da samambaia. Deve estar comendo... o que é que... Pronto, acho que é ele que chegou aqui. Pronto, chegou. O que é que as pessoas dizem que as fibras são importantes? São importantes porque elas... Seja bem-vindo de volta, Marcelo. Marcelo, o Sushi comeu a samambaia? Não, eu tive um problema técnico aqui, passou na vida. Eu estava falando exatamente, sabe o que, Marcelo? De onde é que vêm as fibras? Quais são as funções da fibra? Que tipo de alimento tem fibra? Para o pessoal entender. Né? E o pessoal entender que muitas das funções que são colocadas para as fibras é a de que a microbiota teria capacidade de fermentá-las, né? E essa fermentação produziria nutrientes para a própria microbiota e também para os colonócitos, né? Para as células do intestino. Essa é uma das, talvez a principal função, seria a principal função das fibras, além, é claro, da função de estimular o funcionamento do intestino e essa coisa toda que todo mundo fala que existe, né? Agora, de onde é que vêm as fibras? As fibras, elas são, as fibras como a gente chama, né? Não vale dizer fibra de colágeno, porque o nome dela é fibra, aí a gente generaliza dizendo que é fibra. Não é, tá? A fibra, a princípio, dentro da nutrição, se chamam os alimentos, vêm de alimentos de origem vegetal, tá certo? São provenientes de alimentos de origem vegetal e elas fazem parte da parede celular das células vegetais. Né? As células vegetais, elas têm várias características diferentes das células animais e uma das principais características é o fato dela ter uma parede celular rígida que permite que ela se mantenha a sua estrutura mesmo não tendo um esqueleto. Né? Então, as fibras seriam isso aí. Então, ela é composta de várias substâncias. Você tem aí a celulose, que é o papel, por exemplo, mas você tem várias outras substâncias que compõem os tipos de fibra. Né? A gente tem a fibra solúvel, tem a fibra insolúvel. Né? As fibras insolúveis seriam essas que fariam uma limpeza intestinal, como o pessoal fala. E as fibras solúveis seriam aquelas que seriam mais utilizadas como fonte de alimento para as bactérias da nossa microbiota. Alguém quer completar mais alguma coisinha aí? Não, você falou sobre uma coisa super importante aí, Henrique, que foi o limpar o intestino, né? Uhum. Porque tem muito esse argumento, às vezes, né, não, porque eu vou usar as fibras insolúveis para poder limpar o intestino. E, pessoal, é sério que alguém acha que o intestino precisa ser varrido? E, assim, será que Deus ia fazer 11 metros de tripa, tudo escondido lá dentro, que até para a gente examinar é difícil, para você ter que passar uma vassoura dentro, é meio complicado. Mas eu até aceito que para quem come porcaria, a fibra insolúvel possa ser útil, né? Se você come um monte de lixo, aí você toma aquele treco para poder varrer o lixo, que vassoura é para varrer lixo, né? Então, como eu estava dizendo, tudo tem seu lugar, tudo tem sua indicação. Então, a gente pode até lançar a mão dessa utilidade para pessoas que têm uma alimentação que justifique, né? Não seria o caso dos nossos carnívoros, não teria esse tipo de problema, porque não tem lixo, né? Não tem lixo. Exatamente. Outra coisa, Exatamente. Fibra insolúvel, você passa aquele tanto de casca e pedaço de ponta numa tripa apertando. O que acontece com a parede? O que acontece com a parede? Tudo, né? E sério que a gente acha que isso é legal? Eu não sei, pessoal. Às vezes eu vejo uns conceitos que eu acho eles, no mínimo, apressados. Sabe? Apressados. Tanto que eram conceitos que, quando eu aprendia, eu ficava... É isso mesmo? Então, não sei. Eu posso estar falando uma grande bobagem. Acho que não. Mas me parece sempre muito estranho, entendeu? Esse tipo de pensamento. É muito esquisito, né, Adolfo? Você achar que uma fibra, aquela parte mais grossa, menos refinada, né, aquela parte mais grossa, mesmo grosseira, né, da comida, vai passar por dentro do teu intestino apertado e o intestino ainda vai... Sim, empurrando. E não vai, um monte de ponta, um monte... Não é? E não vai causar dano nenhum. É um negócio assim meio... E na hora de sair, Altran, e na saída lá, Altran, na hora que o negócio estiver cheio de ponte.
Vai ser desagradável. Não vai ser Cara, muito não agradável, não. Se a busca do efeito é essa, então vamos na serralheria pegar aquelas maravilhas de madeira Pronto. e come aquilo, então, ué. Né? Meu papel. Exatamente. Né? E assim, as pessoas esquecem que não é a forma como o nosso alimento nos é apresentado. Eu estou lendo o livro agora do Robert Lustig, que é o último que ele lançou, Metabolical. Ele diz que o problema não é a comida não é a comida. O problema é o que foi feito com essa comida que a gente está comendo, né? Então ele não tem uma vertente, vamos dizer assim, nem vegetariana, nem carnívora, não. Ele pensa que a comida é uma só e que o que a gente faz, né, o processamento dessa comida é que é o problema. Então, quer dizer, quando você pega um pão, por exemplo, vamos pegar aqui o pão, né? Que é um alimento que, segundo os nutricionistas, saem da faculdade achando que é um alimento ancestral, né? Sair da faculdade agora, me respeite, por favor. Não, mas você é exceção. Então, se a gente pegar o pão branco, ele é feito com farinha de trigo que praticamente não tem fibra nenhuma, né? Porque foi totalmente refinado a um grau assim, como diz o Dr. Souto, farmacológico de refino. Não, ela tem fibra sim, ela tem fibra de asa de barata, de pelo de rato, só se for, né? Essas coisas assim. E aí o pessoal vai no supermercado e não, eu não vou comprar esse pão branco, eu vou comprar um pão integral, né? E aí esse pão integral, ele não é feito, olha como é interessante, ele não é feito com o trigo antes de ser processado. Ele é feito com o trigo processado e é acrescido fibra nele, para que haja uma padronização. Porque quando eu pego o trigo in natura e macero lá no meu pilão e faço aquele meu pão arcaico, aquele meu pão ancestral mesmo, né? É uma coisa. Mas quando eu pego, faço o refino e depois coloco de volta a fibra no percentual exato para padronizar, para que todos os meus pães saiam iguais e eu possa ter essa padronização, não é a mesma coisa. Né? O pessoal, é importante entender isso. Você destruiu a matriz alimentar. Eu costumo dizer que o nosso intestino está adaptado para receber a comida que é mastigada. Então, por exemplo, se eu pego um pedaço de carne, se eu pego um pedaço de brócolis, ou se eu pego um pedaço de abacate, coloco na boca e mastigo, o grau de trituração da minha dentição para essa matriz alimentar que eu coloquei na boca está conectado com o grau de digestão que o meu intestino e o meu estômago vão poder ter. Mas se eu pego tudo isso que eu acabei de dizer, boto no liquidificador e transformo numa papa, dá para entender que o grau de maceração foi totalmente distinto do que eu teria capacidade de produzir com o meu dente. Então, meu intestino não está preparado para isso. Independente de ser suplemento de whey, pó de fibra ou maltodextrina. Meu intestino não está preparado para isso. Tá entendendo? O processo digestivo é um processo fásico, né, cara? Você tem você tem que obedecer as etapas. Por exemplo, você pega qualquer suplemento desse, Altran, e usa com prescrição para uma finalidade específica, tudo bem. Agora, transformar isso numa, digamos, numa forma alimentar, né, não dá, justamente porque você não está respeitando esse processo que é fásico. Então é interessante, você fala da mastigação. Mastigação vai aumentar o que é a área de contato do alimento com as substâncias que ele precisa contactar para poder ter digestão. Aí vai empapar ali com a sua saliva, vai cair no estômago, o pH vai cair para 2, 1,8, se não estiver tomando Prazol. Né? Aí a pepsina funciona, aí a protease ácida pode funcionar também, depois vai descer e continuar tudo em fases, 18 fases mais ou menos. Se você não respeita, as coisas não vão acontecer na ordem certa, obviamente o resultado não vai ser o mesmo. Então, é perfeito o que você falou, cara. Tem que respeitar. Então você chega o que acontece muito dentro da nutrição? O cara diz assim, olha, você está com constipação, então pega aqui esse suplemento de fibra para usar. Que normalmente é a base de psyllium, de esse vídeo que comentaram aqui agora há pouco da mulher fazendo chá de sene e essa coisa toda, né? Mas psyllium é o mais comum que é utilizado. Mas ali não foi nem fibra, ali foi um catártico mesmo, né? Que o negócio Sene é catártico. Agora o Tran, psyllium faz cada cocôzão bonito, rapaz, acetinado. Exatamente. Parece que tem uma pintura automotiva, assim, para cada negócio.
Dá para abrir uma olaria. Dá para... Então, quer dizer, o nutricionista diz, pega esse suplemento de fibra aqui, que isso vai te ajudar. Beta-mucil, tem um que tem esse nome. Mas na prática, não é a mesma coisa. Você não está reestabelecendo a matriz alimentar. Tá entendendo? Então, fazendo uma assim, gambiarra. você está fazendo uma gambiarra. É uma gambiarra. Né? Você está fazendo uma gambiarra. Então, há algum tempo atrás, eu coloquei um post, até baseado nesse livro do Robert Lustig que eu estava falando para vocês, que foi exatamente, ele tem uma lista de situações dele defendendo o uso das fibras. E cada uma dessas listas de situações defendendo o uso das fibras não tem nada a ver com a fibra, mas sim com o fato dela atrapalhar efeito ruim da comida, do lixo que o cara está comendo. É diminuir a glicemia, o impacto glicêmico, é diminuir a ação deletéria da frutose sobre o intestino. Quer dizer, se o cara não come lixo, a fibra se torna desnecessária. Uhum. Né? E isso que eu achei interessante. Eu penso igual a você, cara. É como a gente já comentou, o Marcelo também já falou. A gente não está falando que tudo isso seja inútil o tempo inteiro, né? Claro. A questão é, quando isso é útil, como isso é útil? Será que você precisa estar calculando, aí tá o Felipe e o Henrique, calculando a dieta, se é que vocês ainda fazem isso? Será que vocês têm que estar preocupados em encaixar 25 gramas de fibra, 30 gramas de fibra ali? Será que isso realmente é importante? Né? Eu acredito que a conclusão de nós quatro seja que não, né? Mas é o que está se discutindo, justamente isso. Adolfo, eu pego... Não, isso aí ia dizer que a gente é obrigado. O Felipe não mais, porque o Felipe formou-se, né? Mas eu que vou fazer o último semestre agora, no semestre que vem, eu sou obrigado a ter 25 a 35 gramas de fibra em todas as dietas prescritas. E não tenha não Então, para ver se você passa. Não tenha não para ver se você passa. Mas fala, Filipão, você ia falar o quê? Não, eu ia falar agora que Altran, ele ainda tá tendo que fazer isso, porque eu passei por isso no ano passado. Se não bater essa quantidade de fibra, aí o cara tem que empurrar aveia, tem que empurrar psyllium, tem que empurrar tudo que tem fibra para chegar nessa quantidade, para bater os 25 gramas. Para chegar nesse volume, né? Não é exatamente fácil. Agora, a maioria dos pacientes que eu pego, muita gente, olha, Altran, 80% daquela anamnese lá que a gente pede para responder, 80% da população, pelo menos dos meus pacientes, constipação. Aí quando eu começo a conversar, esse negócio de fibra, tem que aumentar o consumo de gordura, tomar água, tem que fazer exercício, comer sal. Aí, e a fibra? Eu disse, calma. Geralmente a fibra piora, né? Geralmente a fibra piora. Isso é muito individual, mas pensa numa coisa que eu não calculo, é a tal da fibra. Dá para fazer tijolo é bom. Agora fazer um tijolo dentro da tripa é ruim, né? Então, aumenta o consumo de fibra. Fala, Marcelo. Não, primeiro que eu gostei muito do exemplo assim, da faxina, que só precisa fazer faxina quem tem lixo lá dentro. Eu nunca tinha escutado essa analogia, assim, ela é muito interessante. E a outra questão que eu já comentei uma vez, mas vou comentar aqui, hoje em dia eu não opero mais, eu sou um cirurgião aposentado, que eu brinco, eu sou um cirurgião aposentado. Mas eu contei já mais de uma vez, que uma vez a gente teve que operar uma moça com síndrome com uma clínica de abdômen agudo. Abdômen agudo é quando a pessoa tem dor abdominal de características cirúrgicas, assim, pode ser inflamatória, pode ser perfurativa, pode ser de várias formas, mas que tem a peritonite, irritação peritoneal, abdômen em tábua, que vai para laparoscopia ou laparotomia, que é abrir a barriga para olhar o que quer. E tem um caso que é emblemático, que foi uma moça de menos de 20 anos que teve que ir para o bloco cirúrgico, abdômen agudo, distensão abdominal, parada de eliminação de gases e fezes, náuseas e vômitos fecaloides, etc, etc, etc. Cirurgia, olhar a barriga, videolaparoscopia. Não se encontrou nada demais, não tinha líquido inflamatório, não tinha nenhuma perfuração, não tinha absolutamente nada. O que se encontrou foi uma massa no ilho terminal, no final do intestino delgado. No final do intestino delgado, no ilho terminal, tem uma válvula que separa o intestino delgado do intestino grosso, que é de fundamental importância para a diferença da microbiota do intestino delgado e do intestino grosso. Sim. Já que são ecologias completamente diferentes e fisiologias completamente diferentes, a natureza colocou uma válvula ali que separa o intestino grosso do fino.
o intestino delgado do grosso, e tinha uma massa impactada na válvula iliocecal, uma massa de mais ou menos 15 a 20 centímetros, distendendo então o ilho terminal, um charuto, distendendo o ilho terminal. Tem alguns tumores clássicos que dão no ilho terminal e tem algumas alterações imunológicas que levam ao espessamento da mucosa. Então se achou que era uma patologia maligna, alguma coisa grave, assim, que a gente tivesse que operar. Pensou-se até em ressecar aquela porção do intestino, uma cirurgia chamada iliocolectomia. E aí, eventualmente, tem que ficar com uma ileostomia provisória, não interessa. O que importa é que depois de descartar todas as causas, optou-se por, antes de fazer uma ressecção intestinal, se abrir um pequeno segmento do intestino para olhar a característica do tumor ou etc. E o que se encontrou lá? Um tumor, mas o quê? Um tumor de fibra, uma quantidade gigante de fibra impactada que não conseguiu ultrapassar a válvula iliocecal, interrompeu o trânsito intestinal e criou uma síndrome de abdômen agudo. Essa moça quase perdeu uma porção do intestino. E aí, a gente foi chamado às pressas, uma paciente já mal precisou ser operada de emergência. No segmento, a história era a seguinte: ela estava estudando fora, se não me engano, era no Canadá, e ela foi para lá, e lá mudou os hábitos alimentares e começou a tentar ser vegana. E quando ela passou a tentar ser vegana, ela aumentou bastante a quantidade de fibras. Então, qual é o problema? O problema é que as pessoas respondem de maneira individual à fibra. E a questão da fibra pode ajudar as pessoas que têm uma hipertonia na peristalse. Assim, o intestino delgado aperta muito, então precisa aumentar o volume para conseguir ter trânsito. Mas no caso dessa moça, ela tinha uma hipotonia. O intestino dela era mais dilatado, mais relaxado. Então, quando ela botou muito volume de fibra, o que aconteceu? O exemplo que eu dei até para ela mesmo entender foi assim, ó. Coloca um pouquinho de uma comida na tua boca e mastiga. A pessoa mastiga. Agora enche a boca, enche de modo que não caiba mais nada e tenta mastigar agora. Agora é impossível mastigar, porque não tem mais como fazer a peristalse, no caso lá. Isso foi o que aconteceu com ela. Ela conseguiu tanta fibra que distendeu tanto o intestino delgado, e ela tinha um intestino hipotônico. E ela acabou não conseguindo fazer com que essa fibra fosse sendo passada para o intestino grosso e criou uma tumoração de fibras que fez ela ir para a cirurgia de emergência. Ou seja, eu nunca tive que fazer isso, eu nunca tive na minha história como cirurgião e nunca vi isso acontecer com um pedaço de carne no intestino delgado. Porque a carne, ela é completamente digerida no intestino delgado, completamente. Quando eu digo completamente, é porque não resta resíduo da digestão das carnes e ovos no intestino delgado, não resta. Então, veja bem, a gente tem um exemplo assim, ó, enquanto a gente tem uma alimentação onívora de viés carnívoro, com a presença mais importante de proteínas vinda de alimentos animais, não tem resíduo no intestino delgado. Perfeito. Agora, o contrário leva pessoas que têm hipotonia na peristalse intestinal, inclusive a ter doenças graves. Então, alguma coisa está errada em a gente dizer que comer carne faz mal, comer uma dieta vegana é mais saudável, porque, na verdade, a gente não tem que lutar contra a proteína, gordura, carboidrato, nível de processamento e adequação biológica. Se fosse adequado biologicamente, uma grande quantidade de fibras, independente da individualidade, ninguém deveria, então, padecer dessa forma. Então, são coisas para pensar, assim. Só um caso que eu sempre gosto de contar para quem está tentando melhorar a saúde, que nem sempre aumentar a fibra e aumentar os vegetais é essa aí. Exato, Perfeito, exatamente. Claro. E eu acho muito interessante você falar essa questão da individualidade biológica e dessa adequação, Marcelo, porque a gente tem um espectro de variação genética muito grande dentro da nossa espécie. Então nós temos desde pessoas que vão ser carnívoros na maior parte do tempo e vão se dar super bem, até pessoas que vão ser veganas, sim, por que não, e vão se dar super bem. Tá entendendo? A gente tem essa possibilidade por conta da variação que acontece dentro da nossa espécie. A tolerância é maior ou menor a carboidratos, tolerância é maior ou menor a gorduras, é a mesma coisa. Exato, tolerância maior ou menor. Altran,
Altran, o problema que eu vejo... você tá muito Omar hoje. Você tá muito Omar hoje, entendeu? Omar? Então, é Omar. Omar? Omar, presidente da CPI, porra. Ah, sim. Não, mas o que eu queria dizer é o seguinte, mesmo com essa variedade... Deixa eu concluir, mas pelo amor de Deus. Mesmo com essa variedade genética... Tá todo mundo esperando tu concluir, Altran. Não é? Agora tu Mesmo com essa variedade genética tão conclui grande, isso adequadamente, Altran. se a gente jogar para o lado do veganismo, né? Se a gente jogar para o lado de uma alimentação exclusiva de origem vegetal, a gente pode até ter um período que a gente chama de namoro, né? Aquele período onde o cara tinha uma dieta péssima, vira vegano e se sente bem. Mas mais cedo ou mais tarde, ele vai precisar de coadjuvantes, ele vai precisar de suplementos para poder sustentar aquele estilo de vida. Perfeito. Por que ele vai precisar de suplementos? Porque nós precisamos de determinados nutrientes que só existem no reino vegetal, no reino animal, né? Como é o caso, por exemplo, da vitamina B12, que me vem aqui à cabeça como sendo o que já mata e bloqueia, né? Eu estava lendo, então, que tem um pessoal que... Porque, assim, na realidade, as bactérias do nosso intestino, elas fabricam B12. O problema é que a gente não absorve lá no intestino grosso, né? E tem uma tribo, se eu não me engano, no Irã, que os caras têm uma alimentação praticamente vegana e eles não usam suplemento. Mas o que acontece? Eles adubam as plantas com as próprias fezes. Come Por cocô. isso eles têm a B12, entendeu? Por isso eles têm a B12 na concentração que dá para aproveitar. Mas isso não é o caso Olha da aqui, pessoa ó, que está no setor urbano. Altran, Né? então aqui, ó, então eu vou te dizer o seguinte, assim, ó, vamos para o mundo real, tá? Vamos para o mundo real. Eu vou te dizer assim, ó, eu volto a dizer e sempre digo que a gente vai mudar o mundo, assim, o jeito de pensar as coisas nessa década. A gente vai fazer isso porque a gente vai ter essas discussões aqui e as coisas não iam adiantando. E eu sempre gosto de falar assim, ó, o que eu faço, e aí, claro, eu estendo isso a vocês os quatro e a todos os nossos colegas, mas eu digo assim, ó, o que eu faço tem que ser capaz de ser reproduzido e entregar resultado para uma dona de casa da periferia de uma grande cidade, para um profissional liberal que trabalha com 24 horas por dia. Eu tenho que conseguir entregar um estilo de vida que seja capaz de libertar a pessoa da síndrome metabólica, da obesidade, entregar para ela uma vida maravilhosa com perspectiva de longevidade. Eu não posso me guiar por uma tribo de sei lá onde, tu entendeu? Claro. Não, só um pouquinho. Mas se tu vai comer carnes, ovos, vegetais, raízes, tubérculos e frutas, oleaginosas e manteiga, qualquer pessoa pode fazer isso. Exatamente. Então o pessoal fica discutindo veganismo e vegetarianismo, parece que está vivendo no mundo da lua, porque assim, tá bem, o que eu faço com a minha paciente que está sentada aqui na minha frente agora? Exato. Ela ganha 1 ou 2 salários mínimos, ela cuida de 2 filhos em casa e ela está com obesidade e síndrome metabólica. Eu vou fazer o veganismo dar certo para ela como? Como é que eu faço isso? Porque com onivorismo de viés carnívoro, com frequência alimentar baixa, uma tendência low carb, e mudanças de estilo de vida, de melhorar o ciclo circadiano, o sono, exercício físico, eu salvo a vida dessa mulher e faço ela poupar dinheiro e ser muito mais feliz essa semana, agora. Ela não precisa ter dinheiro para comprar suplemento, nada. Porque para tu poder fazer o veganismo e o vegetarianismo funcionar, tu tem que se especializar nisso, porque é uma coisa que não dá certo. Você tem que dedicar muito tempo para preparar então, comida. Então, hoje as pessoas estão morrendo e elas não estão morrendo porque elas estão comendo muitos produtos animais. Elas estão morrendo porque estão comendo uma dieta péssima, baseada em produtos ultraprocessados da pior qualidade. E essa é a pessoa que a gente tem que salvar nessa década. Acho que eu vou estar me preocupando se ela come fibra ou não come fibra, ou se ela vai seguir uma dieta de uma tribo do Cazaquistão. Não quero saber, eu não quero saber. Essa mulher pode ser a próxima que vai morrer e eu posso salvar ela. Eu vou salvar ela comendo um bife de fígado na sexta-feira e comendo ovo de manhã. Tá certíssimo. Eu já falando de Cazaquistão, só lembrei do Borá. Que isso? Eu já me neguei a atender uma paciente vegana. Eu disse, olha, infelizmente eu não tenho como lhe ajudar, não. Ela disse, não, mas eu quero ser atendido por você, não sei o quê. Eu disse, olha, eu não posso lhe ajudar. Tem profissionais aí que fazem. Não, aí ela falou, eu como sardinha e ovo. Eu disse, não, então a gente já pode conversar. Conversar, com certeza. Pode conversar, atendi. Pronto, eu como queijo e peixes.
senta aqui, me dá um abraço, vamos conversar, vamos junto, tá feio. Agora, querer assim, ó, não, eu não consumo mel, não por causa da frutose, não consumo mel porque é produzido pela abelha. Ah, por favor, as pessoas estão morrendo. Nós temos um planeta inteiro para mudar, 7 bilhões de pessoas, 75% com sobrepeso, 50%. Que isso? Nós vamos estar nos discutindo o mel da abelha e a quantidade de fibra. Pelo amor de Deus, discussão de quem pode discutir. Isso é discussão Exato. de quem pode discutir. Eu não posso, entender? Eu tô otimizando a saúde de pessoas comuns, donas de casa, 40 anos, 50 anos, 20 anos, que descobriram em si sobrepeso e obesidade um estilo de vida fadado ao fracasso. Eu não vou discutir o rodapé da página esquerda do livro do veganismo para fazer dar certo. Eu vou mandar ela comer carnes, ovos, vegetais, carne vermelha, carne branca, peixe, lácteos integrais, oleaginosas e vai salvar a vida dela. Depois ela faz o que ela quiser. Mas primeiro a gente tem que... Primeiro as primeiras coisas. E as pessoas estão se alimentando muito mal e não é por causa da presença de carne ou de pouca fibra. Exato. Perfeito, Marcelo, você falou tudo. Eu acho que essa é a via que a gente tem que seguir, entendeu? É a via de resolver o problema da grande maioria das pessoas. Tá tentando não falar, tá com a cara de que tá querendo falar. Não, cara, eu tô achando legal. É porque, assim, eu concordo com tudo que vocês estão falando. A gente, às vezes, tem as diferenças de abordagem. Então, por exemplo, eu tenho pacientes veganos. E, assim, eu tenho paciente vegano por quê? Porque, eu ainda prefiro poder suplementá-los do que largar eles no deserto, entendeu? Então, assim... Eu te agradeço, doutor Adolfo. Eu te agradeço porque tu atende, eu não preciso atender. Eu sabia que ele ia falar alguma coisa assim. Mas, sabe? É porque eu penso... nós quatro pensamos igual. Agora, a única coisa é o seguinte... O paciente chega para mim com aquela ideia. Eu explico para ele por que está errado. Ele continua querendo fazer do jeito que ele quer e eu vou complementar do jeito que eu posso. Então, não, assim... Eu tô brincando assim, eu tô brincando, mas tá certo assim, ó. Porque existem justificativas e justificativas, entendeu? Assim, ó. Eu realmente, eu, Marcelo, mas isso é uma opção minha, assim, eu, Marcelo, eu não quero, porque eu não quero estudar, entendeu? Vai me perguntar ali assim, eu não quero saber. O Adolfo já tem. Manda para mim. Manda fazer assim, teleconsulta comigo, Marcelão. Mas assim, ó, sabe qual é o problema? O problema é que tem que ser discutido só assim, ó. Não, eu sou vegana porque, por mais que eu pense, não adianta, assim, eu tenho muito dó dos animais, etc, tá. Ou perfeito. Assim, ó, não, eu tenho um direcionamento religioso fortíssimo e o meu direcionamento... Não tem que discutir, sabe? Não vou te Mas atender, é isso que eu ia explicar agora, Marcelo. Quero amizade. O problema é o veganismo travestido de mais saudável do que o onivorismo. Isso, mas é isso que eu ia explicar agora. Porque, repare, do futuro. O que eu respeito sempre é justamente como você falou, são as ideologias das pessoas. Cada uma tem seus pensamentos pelos seus feedback, pelos seus backgrounds aí, pelas suas vidas. Então, enquanto for uma coisa de ideologia, tudo bem. Agora, se vier, eu sempre falo para o pessoal, agora se vier falar comigo à luz da ciência, a gente vai brigar. Porque não vai dar certo, não. Então, se quiser falar para mim que quer virar vegano porque vai ser mais saudável, aí me perdeu. Aí realmente não vai ter como ajudar. Adolfo, até se por acaso eu decidir virar vegano, eu vou te procurar. Ô, Marcelo, você vai deixar na nossa mão um revólver com uma bala só, né? Para se você decidir virar vegano, a gente resolver. Aquelas coisas de filme. Se eu virar zumbi, você resolve para mim. Então tem uma questão assim. E claro, assim, até mesmo quando a pessoa tem essa questão, é uma coisa assim, ó, a ser trabalhada. Por quê? Porque quando eu falei lá, quando a gente comentou sobre que o que a gente está procurando, na verdade, é reduzir, melhorar o nível de processamento e otimizar a adequação biológica, é porque a gente já tem resolvido a situação de que assim, ó, nós também somos animais. Nós não estamos alienados da realidade física biológica do planeta. Não estamos. Então, quando a pessoa diz assim, ó, não é que eu tenho muito dó, é aqueles vídeos que acabam aparecendo assim, esses dias eu vi um vídeo de um buraco e daí a família toda se reunindo para salvar eu não sei o que era, um bichinho assim.
E aí, pô, uma mega operação. E aí, no que salvou, o bichinho soltou, o cachorro veio, abocanhou e comeu vivo. A pessoa tentando salvar a natureza. E depois, assim, a natureza... Nós somos animais. É claro, existe uma evolução cultural, intelectual, que faz com que a gente acabe tendo esses questionamentos espirituais, esses questionamentos assim, morais. Isso é bonito, isso é louvável, é louvável. A grande questão é que o amadurecimento, ele não é a sublimação da realidade animal, é a aceitação. O amadurecimento é quando a gente, em paz, consegue entender as necessidades biológicas e trabalhar não mais para negá-las, mas sim para ajustá-las da melhor maneira possível. Saúde, respeito do bem-estar animal, lutar contra o desperdício, melhorar os meios de produção. É isso que a gente tem que fazer quando aceita a nossa realidade biológica e não negá-la. Perfeito. Inquestionável, concordo com você. Eu tenho uma frase, viu, Marcelo, e Altran e Felipe, que eu reproduzo sempre de história em quadrinho, tá? Porque não se engane, não, história em quadrinho é cultura. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte, ela é simples, o que é. Entende? Parece uma coisa... Vou fazer uma camiseta. Não é? O que é. Então, assim, tem coisas que são inexoráveis, não tem o que a gente discutir. A nossa condição animal, ela é uma condição animal, acabou. A gente pode se achar divinal, pode se achar mais evoluído, cacete A4, isso é muito questionável e tal, mas é uma condição animal, isso é, ponto. Igual Darkseid é. Então, assim, a gente não tem para onde correr. Sabe, tem coisas que são inexoráveis e compatibiliza com o que você acabou de falar, Marcelão. Eu acho que isso tem uma relação grande com o amadurecimento, sim, quando a gente começa a perceber que certas batalhas não vale a pena ser lutadas, não vale a pena a gente guerrear, não vamos ficar aqui tentando furar e brigar com moinhos de vento, não, isso é uma bobagem. A gente precisa justamente lutar o que vale a pena lutar. Então, como você disse, vamos aperfeiçoar os meios de produção, vamos evitar de toda forma o desperdício, vamos melhorar a distribuição das coisas e é perfeito, é isso aí. Tá bom, é isso aí. Perfeito. Gostei. Veredito final. Fibra. Essencial ou não? Essencial claro não. Não é essencial. Não é essencial. Não é essencial. Podem ser ferramentas, podem ser circunstancialmente interessantes, não se questiona isso. Isso, não se questiona isso, né? Não é para ninguém sair dizendo, pessoal, oi, os 4 cavaleiros do Apocalipse disseram que fibra é ruim. Não, não é isso. Quem está dizendo isso? Só não é o que nos venderam, não é como nos venderam. Só isso. Exatamente. A questão é só essa, né? A questão é só essa. Não é aquela... A fibra não é aquela panaceia universal que serve para absolutamente tudo, né? Porque é triste quando você vê pessoas constipadas indo para o nutricionista e ele empanturrando o cara de fibra e no mês seguinte o cara chega dizendo que não melhorou e a culpa porque o cara não comeu a quantidade de fibra que não melhorou, é mais fibra. Vamos meter mais pão integral com aveia. Eu acho que assim, eu acho que podia só repetir antes de terminar, porque o Felipe começou um assunto importante, só para encerrar. Porque o Felipe começou a entregar para a nossa audiência coisas importantes com relação à constipação. O Felipe estava falando sobre hidratação, estava falando sobre saúde hidroeletrolítica, reposição de sais. O Felipe estava falando sobre a presença da gordura na rotina alimentar. O Felipe estava falando sobre exercício físico. Então, na verdade, quando existe constipação, a gente tem que pensar que a fisiologia intestinal ela é complexa, não responde só ao volume. Ela responde a toda uma ecologia e uma parte físico-química muito importante. Então, para ter contração, precisa de sódio. A gente vive numa comunidade, uma sociedade que passou a acreditar que quanto menos sódio, melhor. A gente está num momento de sedentarismo é muito maior do que a prática regular de um exercício físico. Estresse, nervo vago, fazendo com que a gente não tenha reflexo gastrocólico, etc. Que vem assim, ó. Vou só falar só isso, que é uma coisa que eu gosto de falar. A gente tem um ciclo para que o intestino funcione que depende de uma sinalização hormonal, uma sinalização bioquímica, mas tem uma sinalização que é nervosa, que é a partir do nervo vago, que é um nervo que sai do sistema nervoso central, 11º par craniano, né? Acho que é.
e que inerva todos os órgãos, desde o coração, todos os órgãos do intestino também. Existe um reflexo que quando o estômago se distende, quando o estômago enche, o nervo vago manda um sinal para o cólon para que se esvazie, dizendo que está chegando mais coisa aqui. Isso é chamado reflexo gastrocólico. E a população que se acostuma a comer bem de pouquinho, de 3 em 3 horas, foi abolindo ao longo do tempo, porque o estômago nunca mais foi repleto, porque é feio comer até a saciedade. Então, na verdade, nós somos animais onívoros, de viés carnívoro, etc., que eu falo, com frequência alimentar baixa, que respeitam um ciclo de banquete e jejum. Perfeito. Banquete e jejum, fazendo com que se forme um marca-passo fisiológico, onde quando chega a comida, esvazia o intestino, que é o normal. Então, a gente aboliu isso quando passou a comer pouco, tira o sal, tira a gordura, sedentarismo. Então, não é com aumentar metamucil, ou sei lá o que vai regular. É muito mais bonito, é muito mais bonito do que isso, é muito mais complexo. Maravilha sai mais barato. Maravilha sai mais barato. Maravilha da serragem da madeira, da serragem da madeira. Boa. Perfeito. Só porque o Filipão trouxe isso, eu achei importante, então. Sim. Então, tem muito mais coisas para ver na constipação, viu? Muito mais coisas. E até mesmo as coisas microbiológicas, elas não vão ser resolvidas com a presença de fibra, elas vão ser resolvidas com a adequação biológica e o processamento mínimo. Até elas. Marcelo, e para complementar, uma coisa que eu gosto muito que você falou é que a gente tem que trabalhar para a população que não tem acesso a médica, a nutricionista. Então, aqui a gente está com 2.400 pessoas nessa live, mais ou menos. que é uma coisa básica que ajuda demais na constipação. Posso até estar correndo algum risco aqui, mas é uma coisa básica que eu prescrevo para quase todo mundo que está nessa condição e que ajuda. Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio, uma das coisas mais simples e baratas que a gente tem aí. Ajuda de uma forma... Ajuda demais, entendeu? Ajuda demais. Resolve quase tudo, essa é a verdade. Uma coisa barata, simples e que 500 miligramas aí, um por dia, já ajuda. É isso aí. É isso aí. Meus amigos, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Mais uma live assim desse quarteto, para mim é uma satisfação enorme estar com vocês aqui, né? Sempre. Vamos repetir a dose, né? Certeza. E antes da gente encerrar, eu acho que vale a pena nós falarmos do que vai acontecer na semana que vem, né? A nossa jornada da Rebelião Saudável, que vai começar na segunda-feira, né? Então, doutor Adolfo, o que você espera da jornada, doutor Adolfo? Cara, jornada é uma oportunidade que todo mundo que acompanha a gente e quem mais possa ser chamado de ver 21 profissionais engajados, né? 21 profissionais de múltiplas áreas, é importante vocês saibam, não são só nutricionistas, não são só médicos, profissionais engajados em cuidar de pessoas, pessoal, isso é muito importante. Falando sobre diversos temas em saúde, claro, girando em torno de uma órbita que tem coincidências e concordâncias, mas que também tem divergências, o que eu acho que enriquece bastante, né? Essa composição de informação, e que para quem participar, a oportunidade não vai ser só nas datas, né? Vai ficar gravado, vai poder assistir o resto da vida, né? Vai poder assistir, mostrar para o filho, mostrar para a avó, mostrar para a cunhada, mostrar para quem quiser. Então, acho que é uma oportunidade fantástica, né? Eu vou falar sobre o que é de fato emagrecimento. Então, pode parecer um tema meio doido, mas é um tema extremamente importante. Eu gosto de explicar para o pessoal por que o peso não é importante, não deve ser acompanhado, mas isso fica para quem tiver no meu dia lá assistindo, né, a essa palestra. Show de bola, Adolfo. E você, doutor Marcelo, o que é que você fala aí da jornada? Quais são suas expectativas? Ô, Henrique, eu comentei numa live com a Cássia, estava eu, a Cássia e o Júlio Santana, e eu comentei que esse evento ele é um marco. Ele é, na verdade, um primeiro evento de uma coisa que está acontecendo nos bastidores e que a gente vem plantando há mais tempo e que eu, sinceramente, achei que ia acontecer mais tarde e fico muito contente de estar vendo isso acontecer já agora, em 2021, porque é um marco de posicionamento, é um marco de marcada de posição, onde a gente gera assim, uma produção de conteúdo acessível para a população que precisa, de maneira que é compreensível e aplicável na vida para transformar a própria vida. Então, um evento online, um evento que vai ficar disponível, que qualquer pessoa pode assistir num celular, num tablet, num computador, que vai ficar disponível ad eternum depois de participar, a preço
simbólico para o que representa, e onde cada profissional vai poder dar a sua contribuição nesse grande quebra-cabeça que é de entregar a individualidade e as informações que são capazes de impactar as pessoas de maneira diferente. Eu vou falar de uma coisa mágica, incrível, e o jeito que eu vou falar, eu aposto que nem vocês mesmos já me viram falar. Que é uma coisa chamada ecologia nutricional, que a gente tem uma ideia mais ou menos do que é, mas é que eu dou a minha roupagem e a minha leitura. Legal. E eu vou mostrar lá, nessa minha aula sobre ecologia nutricional, como a gente, entendendo as regras do jogo, até fazendo errado, dá certo. Show, então, gostei. É uma Muito coisa bom. realmente imperdível. E quando eu soube 10% da informação que eu vou entregar nessa aula lá sobre ecologia nutricional, quando eu soube 10%, eu transformei a minha vida. Mas eu não vou entregar nem 10% nem 50%, eu vou entregar 100% do que precisa saber sobre aquilo. Perfeito, excelente, Muito bom. bom. Muito E bom, eu vou muito bom ser, mesmo. e eu vou ser o embaixador desse negócio. E na segunda edição eu vou ser o primeiro que vou estar lá escrito Beltrán. Tá certo, tá certo. Olha, compromisso assumido, hein? Deixa comigo. Gente, a jornada vai ser do dia 5 ao dia 11, né? Ou seja, começa na segunda-feira. De 5 a 9, que é de segunda a sexta, as palestras vão acontecer das 19 às 22 horas. E no dia 10 e 11, que é sábado e domingo, as palestras vão acontecer das 9 ao meio-dia, tá? São 21 palestras diferentes, tá? O link para você adquirir o seu ingresso e poder participar tá na minha bio, tá na bio de todo mundo aí. Tá na minha bio também. E, tá? Então é só procurar Tá lá. na minha bio também. Tá certo? E aí você, ao se inscrever, você vai ter acesso ao grupo do Telegram exclusivo da jornada. Os palestrantes já estão todos lá. E é por lá que nós vamos divulgar os links para as apresentações que serão privadas só para quem adquirir. Diga lá, doutor. Fazer uma justiçazinha aqui. E que fique claro, e meu agradecimento pessoal a você, Altran, porque quem puxou esse trem foi esse careca aí. Então, esse cara é o cara, entendeu, Altran? O que você fez puxando esse evento, talvez seja, como o Marcelo falou, um marco, mas eu digo um marco para o futuro de muitas pessoas se tornarem mais saudáveis, mais felizes, salvar muitas vidas. Então, parabéns pela iniciativa. Você sabe que eu estou colado, até um carrinho de cachorro-quente que você quiser fazer, eu estou com você. Valeu. Obrigado. Só completando o que tu falou, Adolfo, concordo 100%. E eu acho que assim, ó, acho que depois que eu fico surpreso e feliz que é em 2021, e certamente está sendo agora e não está sendo em 2031, porque o Henrique foi um grande catalisador. Então, agradeço também e expresso a minha admiração. Obrigado. É isso aí. Valeu, galera. Muito Valeu. bom, cara. Valeu demais. Obrigado por tudo. Obrigado a vocês por estarem participando e obrigado pela live de hoje, que eu acho que foi fantástica. Top. Certo? Sensacional, Essa live, pessoal. a live Valeu. vai ficar gravada para todo mundo, tá bom? Um abraço grande. Valeu. Boa noite. Bom, um abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Valeu.